Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Casa de Cultura do Parque, o espaço plural do diálogo contemporâneo. Para quem ainda não nos conhece, nós oferecemos encontros literários, musicais, oficinas artísticas, educativas e estamos dando prosseguimento à nossa programação remota com o mirante da casa, a prosa que descortina horizontes. Eu sou o Gabriel Campos, eu sou educador e roteirista da Casa de Cultura do Parque. Hoje nós temos aqui a psicanalista, professora e escritora Maria Lúcia Homem. Maria Homem, boa noite. Obrigado por estar conosco. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Maria Homem, vamos lá. Quando estou só, reconheço, se por momentos me esqueço, que existo entre outros que são como eu sós, salvo que estão aliados desde o começo. E sinto quando estou verdadeiramente só, sinto-me livre, mas triste, vou livre para onde vou, mas onde vou nada existe. Creio contudo que a vida, devidamente entendida, é toda assim, por isso passo por mim como por coisa esquecida. Um poema do Fernando Pessoa. Nós estamos vivendo tempos de solidão ou tempos de solitude, Maria Homem? Eu acho que a gente sempre vive em tempos de solitude, porque isso é da condição humana, né? Então, a primeira coisa para colocar é que estamos sós e caminhamos sós, né? Como você acabou de ler. A aceitação dessa, vamos dizer, dessa estrutura, para usar uma palavra que é sempre delicada, né? Acho que se a gente pudesse haver com isso e elaborar isso, sem já querer fazer liga e sem já querer fazer drama, né? Que a gente às vezes já faz um buraco gigantesco disso e a gente faz excesso de angústia disso. Esse é um pedaço mente neurótico, né? Mas quando eu digo estrutural, enfim, podemos desenvolver isso daqui a pouco. Tudo bem. Agora, estamos também sozinhos? Também estamos em tempo de solidão? Eu diria que esse é o desafio e é aí que a gente confunde as duas coisas e vira uma maçaroca, né? Porque talvez a gente nunca tenha perdido possibilidades de disfarçar a nossa própria solidão. Então, aquele burburinho da nossa vida, encontros, desencontros, choros, reclamações, brigas, debates, frustrações, sucessos, conquistas, encontros, chopes, todos eles iam fazendo a gente ficar se ligando, se desligando, ligando, desligando, né? Pondo fio. Sabe aqueles filmes assim antigos que tinha aquelas telefonistas? Sabe? Que tem aquelas cenas assim, daquele que você fica ouvindo aquela ligação e conectando um com o outro. A gente conseguiu fazer muito pior, porque não é um a um, né? Não é um cabo que conecta num buraco. Milhões de cabos conectados simultaneamente, né? Então, assim, eu tô falando com você, você tá falando comigo, mas tem gente que consegue falar com muitas pessoas ao mesmo tempo, não é? E consegue estar presentes aqui. Eu desconfio que isso, em alguma medida, é para a gente ficar não deixando sentir um vazio que é da estrutura, sabe? Que é um vazio como o vazio de um vaso, né? Como simplesmente da estrutura do vaso para que a gente possa colocar coisas. Flores que sejam, espinhos, sei lá, o que a gente quiser, ou deixa um pouco vazio, ou depois vai e escolhe que tipo de coisa você gosta de pôr no teu vaso, né? A gente fica entulhando. E agora, com a pandemia e com a quarentena, isolamento, afastamento, a gente está sendo convidado a não colocar tanta coisa, né? E aí você fala, nossa, que vaso gigante, que fosso, que precipício, que abismo, vão me jogar, vão me matar. É agora que eu estou vendo
como é que eu vivia de bar em bar, sabe? Ou então você está se sentindo aprisionado na tua casa com algumas pessoas, e aí você fala, nossa, peraí, com essas pessoas que eu vivo, o que eu fiz na minha vida? Que tipo de relação é essa? Me sinto sozinho. Entendi. Tem um disco, salvo engano, dos anos 70, do Alceu Valença, tem uma música muito bonita, ela chama Cavalo de Pau, o disco, me lembrei. Cavalo de Pau, ele fala, a solidão é fera, a solidão devora, é amiga das horas, prima irmã do tempo, que faz nossos relógios caminharem lentos, travando o descompasso do meu coração. Não conseguir ficar só, é sintoma de infantilidade? É uma boa pergunta, hein? Você preparou bem as perguntas, hein, Gabriel? Tem poema, tem música, tem beleza. Vamos lá, vamos lá. Olha, sabe que a gente se... Eu mesma vou falar uma coisa que eu mesma talvez contribua para um sentimento assim que a gente anda tendo, ando escutando muito assim, isso é muito infantil. Tô sendo infantil, isso é infantilidade. E aí eu vou fazer um pequeno reparo aqui, que eu, em alguma medida, talvez embase conceitualmente essa fala, porque eu também faço uma, vamos dizer, uma leitura de que a gente está com pouca coragem de crescer e de ficar adulto. E faz muito tempo que eu tenho pensado isso. Lá atrás, escrevi até um texto de um mundo muito pueri, sabe? Muito pueril. Então, é uma expressão antiga, né? Puerimundi, o mundo das crianças, do pueril, do infantil. Então, por um lado, sim, sim. O que é não poder estar só, em alguma medida, é você se prender a um lugar que é aquele, né, no qual todos os humanos e mamíferos vêm ao mundo, que é de uma extremíssima dependência de um outro, sobretudo o primeiro grande outro materno. Então, sim, é sozinho. Não existe, por definição. Eu sempre volto nessa imagem, aquela imagem famosa do Winnicott. Não tem um bebê, não existe bebê. Existe sempre um bebê com seu invólucro, que é alguém que lhe ampara. Seja a mãe, o pai, o berço. Um bebê solto na natureza, humano, nossa. Mas nem 2, 3 adultos humanos soltos na natureza conseguem sobreviver. Por isso que a gente se agrega e a gente se submete a toda a psicologia das massas e faz alianças. Então, sim, em alguma medida, fazer esse grude de maior dependência é uma posição que remete à nossa constituição mais primária. Agora, por outro lado, não é totalmente infantil. Por quê? Porque para voltar no começo da conversa, né, e voltar nessa distinção. Essa condição nossa, que eu mesma coloquei como estrutural, e eu chamo de solitude para diferenciar dessa solidão, ela não necessariamente te colocaria como um adulto sábio, maduro e só. Por quê? Porque a gente faz elo, a gente faz laço social. Então, eu, particularmente, se eu vou deixar algum testemunho aqui, eu gostaria de dizer que eu acho interessante poder ser um ser de linguagem, poder trabalhar com isso justamente e fazer elo, fazer alguns especiais, alguns mais próximos, mais íntimos, mais, né, densos, e conviver com pessoas que eu conheça melhor e que me conheçam melhor. Então,
Eu não posso dizer que eu me sentiria só no sentido de sozinha, né? Agora, diferente de um estar só como condição de vivência, de subjetivação, de pensamento, de forma de sentir, de forma de se deixar penetrar pelo mundo. Então, de alguma maneira, será que a gente não pode se reperguntar do tipo de laço que a gente constrói, do tipo de laço que a gente faz ou não faz e nem sabe fazer? Muitas vezes a gente nem sabe fazer, a gente está abalhoado de gente e está sozinho, porque a gente faz um jogo estranho. A gente não se abre, não é minimamente verdadeiro, não um teatro de autenticidade e de grosseria, mas uma autenticidade, né, de ser você inteiro naquele momento, naquela fala, naquela percepção, se deixar penetrar pelo outro, né? Sem se sentir atacado, ou feminilizado, ou fragilizado, ou vulnerável. Você se deixa penetrar pelo que é o outro, e troca, e faz a grande conversa que é da vida, né? Então, dá para fazer isso, não? Com qualquer um, não só entre adultos, com crianças, entre crianças, com seres de razão, com seres sem razão. Com seres estúpidos é um pouco mais difícil, né? Como diria aquele italiano, como é que é, Tipola? O Tratado da Estupidez Humana. E sabe que eu estou lendo um livrinho agora do Musil, do Robert Musil, que também é sobre a estupidez. Então, acho que esse é um grande enigma para a gente estudar, para a gente tentar entender e para eventualmente se aproximar, né? Como conversar, né? Como dialogar com a estupidez, com aquilo que não quer dialogar. Esse é o grande ideal, né? Esse é o grande ideal. Acho que isso para mim seria, vamos dizer, a fase zen absoluta de alguma incrível sabedoria, você conseguir furar a bolha de loucura, né, daquele que não quer saber nada. Porque é duro lidar com isso, né? Eu sou privilegiada. Eu ganho dinheiro com alguém que tem em si o desejo de saber. E me procura falando, nossa, eu não estou entendendo nada, eu estou querendo entender alguma coisa diferente. Você quer conversar comigo? Eu tenho sempre esse tipo de proposta. Eu quero conversar com você. Mesmo que, claro, tem o inconsciente, tem a resistência, tem o que a gente acha que é o que não é, tem todo o nosso sintoma, a neurose, a loucura, o que você quiser. Mesmo que você lute contra isso, tem sempre uma vontade de querer saber. Diferente de quem não quer saber nada porque já sabe tudo. Uhum. E já tem certeza. Então, imagina que coisa chata. Você buscar furar e achar uma frestinha por onde passe um ar, um respiro de um não saber para que possa haver um laço, né? Isso é a não solidão. Isso é o toque, sabe? Isso é o toque. Quando você fala, nossa, peraí, não estou entendendo, me ajuda aqui, vem comigo. Peraí, o que você acha? Né? Que intrincado. Senão, né? Precisa ter uma falta para voltar na ideia do vaso e do vazio. Precisa ter uma falta para que tenha um tipo de palavra lançada, né? Que tenha alguma troca, alguma relação. Tá. Eu tenho mais um. Eu queria ler um trechinho aqui, porque eu queria continuar, queria insistir nesse tema da solidão aí, que particularmente me interessa muito, inclusive do ponto de vista artístico. Tem o Recordações da Casa dos Mortos, do Dostoiévski, e eu estou aqui com uma outra edição que chama Memórias da Casa dos Mortos, né? Tem logo no início do livro, assim, nos primeiros capítulos, acho que chama Primeiras Impressões, que ele tem o personagem, mas é como se fosse não, uma espécie
de alter ego dele, enfim, que ele cria um personagem que é preso. O livro acho que foi escrito em 1862, 63, e passa anos, né, naquelas prisões da Sibéria. E aí tem um momento que ele escreve assim: há já um certo tempo que tudo isso aconteceu. Vejo eu agora tudo isso como num sonho. No entanto, ainda me lembro da minha entrada no presídio. Foi numa tarde do mês de outubro, começara já a escurecer. Os presos voltavam do trabalho, preparavam-se para fazer a chamada. Um suboficial de grandes bigodes foi quem veio abrir-me as portas dessa estranha casa, onde eu havia de passar tantos anos e sofrer tantas comoções, que, se não as tivesse experimentado, eu mesmo não poderia fazer delas uma ideia, nem sequer aproximada. Por exemplo, nunca pude compreender este fato estranho e misterioso de que, durante os 10 anos precisos que durou a minha clausura, nenhuma só vez, nem por um minuto sequer, me visse só. Eu queria pensar a solidão no seu contrário. Se a gente pensar um pouco, eu li uma entrevista sua muito, muito interessante para a revista Cláudia, em que você fala um pouco da arquitetura, como a arquitetura da cidade, né, mudou, e eu estou pensando um pouco também na geografia da cidade, porque existe a questão do confinamento, existe a questão do estar só, obviamente para quem pode ficar só, mas tem a questão das pessoas que moram, no meu caso, por exemplo, numa república estudantil, quem tem um modelo de vida co-living, quem mora, enfim, nas comunidades carentes, e aí nesse momento você fica o tempo inteiro com alguém do seu lado. Então, queria que você falasse, explanasse um pouco para a gente essa questão do não estar só nem um minuto, não ter esse espaço de respiro também. Poder estar só é um luxo. É um luxo de qualquer ponto de vista, mas basicamente de 3. Materialmente, espacialmente. E é isso que você observou, que eu sim falei, que é uma invenção da modernidade, né? Esse lugar do indivíduo. Já vamos abrir um pouco para isso. 2, psiquicamente, subjetivamente, você sustentar esse estar só, sem se angustiar muito, sem se agoniar, sem partir, que é isso que a gente falava há pouco, né? E 3, você precisa de tempo. Você precisa de condições, vamos chamar assim, sociopolíticas, que te permitam se dar o luxo de não precisar estar sempre com alguém, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no tipo de estrutura para ganhar a vida que você construiu para você, ou da qual você é objeto. Então, é um luxo. Vamos abrir esse pequeno tripé aqui e falar um pouquinho. Sim, a gente foi ao longo da história, essa talvez seja, vamos dizer, eu gosto de pensar em termos de macro história, ou de um fio longo para compreender o sujeito e para compreender o humano. Então, a gente vai observando que a gente tem poucos milênios com a ideia de que eu posso pensar diferente de você e que isso é digno o suficiente para me dar um lugar de cidadão na polis, diverso do seu, e que a gente faça uma arena pública no debate. Isso é invenção da política, isso é invenção do pensamento, isso é invenção da filosofia com os gregos. Isso, né, usa assim, mas assim, quanto tem isso? 3, 4, 5 mil anos? Né? Diferente de uma lógica de um bando, do clã que vai operando aqui e que, né, normalmente uma estrutura mais piramidal, eventualmente patriarcal, que está decidida aqui. Só que, como a gente sabe muito bem, nem todos eram sujeitos desse direito, de ter uma cabeça, de ter uma ideia, de ter um pensamento, de ter um lugar. A modernidade é que abriu isso e disse: todos somos iguais perante a lei, sem distinção de nada. Isso na letra, né? Não sei se a gente está conseguindo operar todo um outro debate, as ruas estão aí, enfim, aí a gente não vou entrar nisso agora, mas assim, sem distinção de classe, cor, raça, gênero, credo, religião, etnia, o que você quiser. E aí a gente foi paulatinamente fazendo arquitetura
dos espaços serem cada vez mais individuais. Então, a gente foi fazendo, né? Então, não é a oca que dorme todo mundo, a grande, a oca maior e as menores. Não, a gente não foi fazendo as grandes casas, que vinham os agregados, os irmãos e os cônjuges e as várias gerações, as crianças estavam por ali. A gente foi inventando essa coisa estranhíssima, recentíssima, que chama família nuclear, que é onde a gente nasceu. Pai, mãe, filho, filhos. Então, isso tem o quê? 300 anos? E a gente agora, recentissimamente, no século XX, inventou a arquitetura do quarto individual. Então, não só é dos meninos, o quarto das meninas, na família nuclear, que já é pequena, perto da família ampliada, mas a gente fez o quarto, vamos dizer, dos meninos, das meninas, e paulatinamente a gente foi tendo menos filho, que a gente aprendeu como ter menos filho e como fazer a concepção ser blocada. E aí a gente foi fazendo o quarto do, né? Então, apartamento clássico anos 70, 60, você vai ter lá, né? O quarto, menino, banheiro no meio. Hoje, agora, século XXI, você já tem a mini bolha. A mini bolha é composta basicamente por um espaço e um banheiro. Daqui a pouco vai ter uma mini copinha, porque você vai pegar a sua comida, né, toda envelopada, tal, você põe no seu microwave, você põe ali numa cápsula de micro-ondas, junto com ultravioleta, infravermelho, sei lá o quê, você faz uma impressora 3D e se alimenta. Então, daqui a pouco a gente vai fazer mini cápsulas individuais para ninguém precisar encher o saco um do outro, nem brigar para ver quem lava a louça. Nem fazer grandes tabelas no co-living, né? Ou para ver como é que vai ser, quem paga o quê, quem tem tantos metros quadrados, quem paga mais grana, enfim, quem é casal, quem tem filho, como que você vai fazer as repartições? Você vai fazer microbolhas, porque é muito difícil esse trato com o outro. A verdade, assim, para além da poética do laço social, que eu mesma coloquei aqui como interessante, é difícil. É muito difícil essa convivência. Então, a verdade nua e crua é que você viveu o tempo todo com alguém e tendo que negociar o espaço, o trabalho, a energia, a presença, o prazer, o gozo, o não gozo, o desprazer, a loucura, o rompante, é cansativo. Isso é o casamento, isso é a educação dos filhos, isso é o homeschooling, isso que a gente está escutando agora. É isso que é a clínica contemporânea, é uma lupa, uma lente de aumento sobre, né, o duro, a crueza do laço. Mas a gente inventou essa tecnologia da individualização. Então, ok, a gente vive junto, a gente compartilha a casa, só que eu passo a maior parte do tempo aqui no meu território, ok, à noite a gente se encontra, se deu ótimo, se não, beleza. Daqui a pouco a gente ainda vai criar mais brechas de liberdade, não tenho dúvida disso, é um pouco polêmico, às vezes eu apanho, mas assim, daqui a pouco a gente vai coabitar, compartilhar aqui a nossa unidade produtiva chamada lar, vai eventualmente ter filho, mas aí cada um vai ter sua vida sexual, sua vida intelectual, sua vida eventualmente semi-amorosa. Tamo junto, mas não é isso que é relação aberta? Não é isso que é tendência? A gente, porque assim, o corpo é meu, a sexualidade é minha, o erotismo é meu, a pesquisa é minha. Eu vou indo, porque está muito difícil fazer toda essa minha descoberta, e crise, não crise e tal, com uma pessoa só. Então, individualização crescente e contínua. É isso que eu vejo, é isso que eu sinto, vamos, né? Sem dúvida. No espaço, arquitetura, sociologia, economia, relações matrimoniais, todas. Cada um na sua viagem. Cada um daqui a pouco com a sua pílula psicotrópica e o seu óculos, que você vai ver as cores do mundo do seu jeito. E tudo bem. Aí a gente vive, poxa, uns 3 séculos juntinho. Não tem problema não. Bota o óculos roxo e go, né? Vambora. Agora, isso é para quem pode, idealmente. Porque muita gente vai dizer, meu Deus, que solidão. Meu Deus, que angústia, que absurdo. Não, você tem que fazer tudo juntinho comigo.
Então fica junto comigo. Vamos fazer um Face? Vamos fazer junto, partilhado, a senha dos dois. Vamos pôr foto um do outro, eu vou te seguir, você vai me seguir, eu quero ver quem está com você, com quem você está falando, como é que é. Até as redes ditas sociais vão ter que passar no meu crivo, né? Então, o que é o delírio de ciúmes? É você não suportar essa estrutura de uma subjetividade privada, que é do outro que é tua, de uma subjetividade radicalmente individual. Então, vamos ver como é que a gente vai pensar sobre isso. E não sei também se eu quero ser essa bolha. Esse indivíduo é uma ilha tão radical. Aí cada um, entre essa radicalidade um pouco, assim, paródica que eu estou montando aqui, eu acho que a gente vai, cada um, desenhar o seu modelo. Para resumir, desde grudadinho, fazer tudo em duplinha, ou triozinho, ou familhinha, assim, quinteto e tal, que eu acho muito improvável, muito insustentável hoje. Todo mundo é contra, todos os vetores do mundo vão em direção contrária a isso, até a microbolha, as microbolhas individuais. Dentro desse vasto espectro, aí cada um vai desenhando e falando, ó, tá, monogamia mais ou menos, aí vamos, sábado vale, segunda a sexta vamos ver como é que é o resto. Agora, isso numa posição subjetiva, diante do direito de você e do outro e do coletivo poder ser o que quiser. Ser o que quiser, gozar como quiser, pensar o que quiser. Agora, o terceiro ponto é, para quem isso? Será que todo mundo vai conseguir isso? Quando você tem palácios em que moram 1, 2, 3 pessoas, não é? Assim, 7.000 metros ou 700 metros. A maioria não tem nem 70 metros com piso e saneamento. Passou agora o marco regulatório. Houve agora. Agora. Não, ótimo. Ótimo que passou, você pode ter críticas e tal, mas assim, é um saneamento básico. Então, a gente está muito atrasado e assim, o mundo não está vindo junto, sabe? Não está vindo todo mundo ao mesmo tempo para a mesma direção. De ter potencialidades e de exercer essas potencialidades e estar, vamos dizer, junto na ponta do debate. Como se a vanguarda do debate fosse uma coisa muito estranha, uma miragem toda, né? A cauda é longa. A cauda é longa do grupo e tem então é um estranhamento muito grande, que é subjetivo, mas também porque ele é material e também é sociopolítico. Não faz parte da realidade de muita gente isso, porque nem dá, porque a gente tem que estar junto para se ajudar. Ou você fica com meus 3 filhos aí no seu quintal, ou eu não vou ser a cuidadora dos filhos da minha patroa. Então, assim, temos que fazer junto. Ou minha mãe cuida do meu filho, ou, né? Então, tem muitas avós e bisavós que vão cuidando dos filhos das outras moças de outras gerações que estão por ali. Isso é um pouco o pacto subentendido que acontece no Brasil, né? Muito diferente de uma lógica profundamente mais avançada em termos individualistas que existem na Europa e nos Estados Unidos. No Japão, nas economias ultra avançadas, né? Você sai de casa com 18 anos nos Estados Unidos, você não fica... Escuta, você vai sempre estudar em outra cidade. E se não é outra cidade, você aluga um lugar e vai viver lá. E você vai ver teus pais 4 vezes por ano. Thanksgiving e tal. Cheers, Gabriel. Cheers. Saúde, saúde. Olha só, eu gostaria de lembrar a todos e a todas que estão nos acompanhando aqui que esse é um projeto do Educativo, então tem algumas referências. Na verdade, não é um... hoje a nossa conversa é atravessada pela psicanálise e suas interfaces, mas não é uma conversa sobre livros ou sobre filmes, é uma conversa entre livros e entre filmes, de modo que a live não é um fim em si mesmo, né? Ela é um meio para um projeto do Educativo em que, posteriormente, todas as referências faladas, os livros mostrados aqui, essa nossa conversa, os links, filmes, isso vai estar lá no nosso site, no nosso canal do YouTube, enfim, para que todos e todas tenham acesso, tá? E falando em livro, eu não posso deixar de mostrar um aqui,
que você estava comentando um pouco dessa questão da organização do lar. Eu só consegui ler, por enquanto, a introdução e o primeiro capítulo. Eu sei que saiu o contrário, mas Mulheres e Caça às Bruxas, da Silvia Federici, tá? Da Boitempo. Eu estou mostrando esse livro aqui porque eu fui, enfim, vi algumas lives que você fez, entrevistas que você deu, li as coisas que você escreveu e tentei associar com algumas outras leituras. E esse é um livro que eu acho que é primordial, interessante para a gente começar, para a gente compreender a questão do patriarcalismo. Eu queria que você falasse um pouco da organização do lar, e principalmente quando a gente está vendo um índice muito alto aí de violência doméstica durante o confinamento. Né? Como a Federici vai, como a gente trabalhou, né? Eu contar no nosso livrinho, né? Que é Coisa de Menina, que por acaso está aqui em algum lugar. Espera aí que eu vou te mostrar também. Aqui, ó. Coisa de Menina, uma interrogação que foi pela Papiros. E aí, o que a gente falou? Exatamente isso. Como que o lugar da mulher na cultura ocidental, ele já nasce como um lugar de menos valor e de bode expiatório, onde se engendra, até um termo do Contardo, que é um termo forte, uma verdadeira misoginia, como base recalcada e oculta da cultura ocidental. Ela toda não é só patriarcal, não é só machista, ela tem um ódio à mulher. Ela tem práticas recorrentes, sistemáticas de ódio, de destruição e perseguição, sobretudo ao corpo da mulher, ao desejo da mulher e à liberdade da mulher. Então, olha que maravilha você poder escolher um bode expiatório durante milênios. O que a gente vê hoje, agora, nessa pandemia? É um momento que é ansiógeno, como a gente chama, né? Ele dá mais ansiedade. Sem dúvida, a gente vê um aumento claríssimo de crises de ansiedade, angústia, pânico, transtorno alimentar, raros momentos de epifania e de possíveis descobertas também, que também é preciso dizer, porque acontece. E eu diria, é uma oportunidade para isso, é uma janela de oportunidade. Pega essa ansiedade, pega esse sofrimento e mergulha e vai. Porque é agora. Quando bate fundo e ponto nevrálgico, é aí que você fala, achei o calcanhar de Aquiles que está aqui no coração, né? Então, o que a gente vê nesse momento? Que se não trabalhado, para você achar esse fio e retramar a sua vida, refazer o bordado aí que te engendra, o que você faz? Você só sobra sob o peso desse sentimento que não tem vazão, que aí escoa como? Sob forma de violência, né? Quanto maior a violência do recalque, menos subjetivado o processo, mais a panela de pressão ela vem violenta, ela vem sem você entender nada, ela vem como um ataque de medo, de pânico, de ansiedade que destrói o eu, ou de medo, de pânico, de violência que destrói o outro. Quem é o outro mais frágil que eu, mais vulnerável que eu para levar porrada? A gatinha que está na tua casa. Pá! Aumento exponencial de violência doméstica. Quem? Um monte de pobre, miserável, vagabundo que você vai fazer morrer mesmo por deixar o vírus e bota a galera para trabalhar. Bota para trabalhar mesmo. Não tem esse papinho aí, mimimi, fica em casa. Vamos lá, galera. Vamos lá. Então, o que a gente está fazendo? A gente está batendo. A gente está batendo. A gente está deixando vir e deixando escoar toda essa violência para cima dos mais vulneráveis. E se a revolução feminina, de alguma maneira, foi descolando o lugar das mulheres deste polo de fragilidade e de punição de receber, não poder ser sujeito de direito, não poder ter direitos,
se grande parte, né, das mulheres ela foi se movimentando, uma outra parte não tem tanta possibilidade. Aumento de feminicídio. Então, não é por igual que se dá essa transformação. Não é dessa maneira, né? E que é o debate. É um debate importante. Morrem mais negros por Covid, né? Morrem mais pobres. Então, vamos analisar. Porque, né, mais mulheres morrem por serem mulheres que por serem seres humanos. Mais mulheres apanham por serem mulheres e por apanharem. Então, que estranha essa matemática. Então, vamos analisar. Vamos fazer, né? Fazer os algoritmos que interessam para a gente entender as maneiras com que a gente se organiza. Como grupo, né? Como sociedade, como estes sócios que estão por aqui fazendo essa caminhada que a gente está, enfim, atuando, né? Como a gente diz, é um acting out. A gente atua para fora tudo aquilo que a gente não conseguiu subjetivar, tudo aquilo que não elaborou, que não, né? Por isso que a cultura é muito importante. Aí eu queria fechar com isso, Gabriel. Queria que a gente, né, amarrasse com essa ideia central, que é o trabalho de vocês, né? E por isso que, de alguma maneira, estou aqui. E por isso que eu choro, choro e também quero bater, né, num Brasil de hoje que está deixando de se dar a oportunidade da grande elaboração subjetiva chamada cultura. Não é um luxo, não é de esquerda, não é comunista, não é nem de direita nem de esquerda. Às vezes é. Tudo bem, podemos analisar também, não quero... Podemos politizar, mas é tão mais basal, é tão fundamental você pensar sobre o que é estar vivo num planeta estranho, num universo bizarríssimo que nasceu ali de um excesso de matéria que explodiu, e vai lá saber o que tinha antes, vai lá saber para onde vamos, vai lá... Entende? Então, assim, cara, vamos cantar, dançar, fazer poesia, fazer alguma coisa, porque é um enigma, né? É um enigma estar vivo. Então vamos fazer cultura, não tem saída. A gente não precisa se bater. A gente não precisa duelar. A gente está sofrendo igual, entendeu? A gente é uma natureza humanizada, falante, mais ou menos frágil, que não está entendendo muito bem que partícula viral é essa que está gostando de invadir as nossas carnes. Então, assim... Cheers, um brinde à cultura, né? Um brinde à cultura e a grande tarefa, né, que nos resta de subjetivar, intelectar, aculturar, cultivar, né? Cultura é de cultivo, né? A etimologia. Cultivar, né? E poder trocar, poder viver, poder dizer como é que tá aí para você. Tá dando medo? Poxa, para mim também. Como é que é isso? Né? Queria achar um culpado, eu também, mas, poxa, vamos ver como é que a gente pode resolver aqui. É? Certo. Eu vou mostrar mais um livro aqui. Esse é um autor que, enfim, eu recomendo muitíssimo. Ele é pouco falado, pouco comentado. O Altran Dourado, salvo engano, um autor mineiro, A Barca dos Homens. E aí tem um momento aqui do livro em que um pescador ele tem um ameaço, assim, digamos, de delírios tremens, né? Tem a Madalena, que é o barco dele, então ele começa a delirar um pouco, isso vai passando, ele está caminhando debaixo de um sol muito forte na praia, e aí ele diz o seguinte: olhou a garrafa, alisou-a, ali estava, brilhante, fechada, misteriosa, guardava tudo que a alma, tudo que o corpo podia e pedia. A dor cederia, a moleza, o torpor dariam lugar a uma nova força, e ele de novo viveria. Poderia então enfrentar novamente aquele mar. Ergueu a garrafa em direção à lua. Um ligeiro sorriso mexeu-lhe os lábios. A sua vitória. Não precisava de mais nada, só ela junto dele. Sem ela não podia nem ao menos andar. Quando se sentia perdido, bastava apalpá-la. Ali estava,
junto dele. Resistia. Era tão fácil abri-la, tudo estaria resolvido. Não sentiria mais nada. Amanhã seria outro dia. Não, confiavam nele. Ainda era um homem. Haviam de ver. Um homem que andava pela Praia das Castanheiras, desacatando o mar. Riu para a garrafa, sentia a mesma ternura de quando alisava a proa da Madalena. Dura, fechada, preciosa. Quando precisar, quando não aguentar mais, você vem, disse. Vem, vem, vem. Malu, como é que fica o controle da compulsão, seja com bebida, com comida, com drogas, no confinamento? Então, né, essa garrafa aí, ou essa proa desse navio, é um talismã, né? É um talismã, né? Segura, né? Vem comigo. Ou a gente poderia chamar, a gente usa muito essa terminologia, objeto, né? Objeto que ele é sempre um objeto psíquico, né? Aquilo que imaginariamente traria uma completude para o sujeito. Isso é até o que a gente poderia dizer do objeto chamado fálico, que está para além e para quem do pênis. Coitado do pobre do pênis, né, gente? Mas ele pode ser um significante daquilo que faltaria e preencheria. Então, o que é o objeto droga? É um objeto talismã. É um objeto que seria o representante ao mesmo tempo do paradoxo do processo inteiro da falta e do preenchimento. Então você vê como a gente realmente não suporta o vazio. A gente não suporta essa imagem de vaso. Por isso que eu estou insistindo nela, eu queria que a gente saísse daqui com ela, porque assim, é só um vaso. Você pode se haver com isso, né? Então, a droga, ela é talvez uma das estratégias mais astutas que a gente inventou para nortear o vazio da vida. Então, na verdade, não te falta ou o teu pó, ou o teu crack, teu baseado, enfim, né? Teu shot. Não te falta, mas de alguma maneira você se organizou, o álcool, né? Você se organizou para dizer, eu vou encarnar materialmente a falta neste objeto, porque aí, imagina, olha que perto. O que eu tenho que fazer? Trabalhar para ter este objeto. Não é incrível isso? Não é excelente? Então, assim, de toda a multiplicidade do real e daquela confusão, um caso com esse, com aquele, com aquela, gosto disso, gosto daquilo, meu Deus, o que eu faço? Vendo, compro a bolsa, sobe, desce, todas as articulações que a gente tem, todos os nossos sofrimentos, você fala assim, cara, não preciso de nada, só preciso ir para a rua conseguir minha droga. É isso, tá focado. Então, é uma solução muito difícil de quebrar, porque ela tem essa astúcia, né? Então, você teria que montar toda uma cadeia de significação, né? Você tem que quebrar essa liga mágica, né? Porque você instaurar uma lógica fálica é só com pensamento mágico. É só com magia que você fala, não, é tudo, é isso que está aqui. Seja o filho, seja um diploma, seja o dinheiro, seja a droga. Como você quebra isso para colocar toda a pluralidade complexa da vida aqui no meio? Como você abre isso? É muito difícil sem análise. Aí eu acho que é uma das poucas coisas que eu não falaria, cara, vai para a igreja, pega um Deus aí, pega um mantra, pega uma meditação, pega Jesus, que você vai colar e vai colocar o mantra Jesus, o Deus, no mesmo lugarzinho. Você vai fazer essa cola direitinho. Então, para fazer essa cola, você vai ter que abrir a tua história inteira. Não tem conselho rápido, sabe? Não tem estratégia assim mágica, porque a tua já é a mais mágica de todas. Então, vou te falar, agora é tempo de ansiedade, de medo, de pânico, de droga, de compulsão, de... é por aí que a gente está mesmo. Vamos ver, né? Vamos ver se a gente se assusta, porque a única chance de dar um bloco nisso aí é você se assustar, se falar, cara, quase morri. Ou eu estou me matando desse jeito. Você entende que é isso que você está fazendo
Você fala, tá, eu vou me matar, mas espera aí. Deixa eu conversar com alguém, deixa eu ver se é isso mesmo como é que eu vou fazer, que ritmo que eu vou fazer isso, né? Tudo bem, quer se matar, vamos. Eu não tenho preconceito contra nada, contra nenhuma, né, decisão desejante do sujeito. A rigor, né, decisão diante de uma postura de realidade que se apresenta diante de alguém, né? Agora, não sei, eu acho que a vida ela é felizmente mais complexa do que você colocar um objetinho ali para encaixar. Tá. Nós somos. O que você acha, Maria? Nós somos sujeitos autônomos ou somos sujeitos sujeitados? Esse é o grande debate da epistemologia psicanalítica. Se é para resumir, e eu vou te falar, vou dar uma resposta que é assim, de alguma maneira, o Kant e o Freud, eles dialogam e eles não dialogam, eles esbarram, né? Por isso que a gente pode trazer o Freud numa matriz mais nietzschiana. Então, assim, lembra o Kant, assim, autonomia e liberdade, que é a matriz que você trouxe, né? Quando o Freud diz, né, porque o Kant, ele é filho do século XVIII, ele é, né, ele faz uma crítica da razão, mas ele é filho do século das luzes e do iluminismo, da luz da razão. Ele está naquela matriz Descartes-Kant. O XIX é um século que bagunça tudo. Então vem o Nietzsche, sobretudo Freud, e vai dizer, não, a gente não é razão só, não é liberdade só, é também. Então a resposta que eu te dou só pode ser essa. A gente é também racionalidade. A gente é também uma cota de razão. Como diz o Lacan, assim, numa provocação, então, afinal, para que serve a análise? Serve para alguma coisa? Talvez para você escrever toda a sua história e colocar alguma vírgula. Você põe uma pequena vírgula. Você que trabalha com letra e com livro, que você já, né, mostrou para gente aqui, você sabe que a vírgula é tudo. A vírgula mata o sentido, né? Ela inverte sentidos, né? Então, uma junção de palavra, uma vírgula, um ponto, uma quebra de linha, isso é o que a gente pode fazer com a nossa história. Então, a gente é livre, claro, só que paradoxalmente, você é livre até quando você se sujeita sem saber. Por quê? Porque quem escolheu foi você. Por isso que o que a gente está hoje, século XXI, é numa concepção bastante estranha de subjetividade. Concordo? Claro. Porque o que a gente diz? Você é responsável até pelo seu inconsciente. Aí você vai me dizer, eu não sabia. Eu falo, ok, o eu não sabia. Mas você não é redutível ao seu eu. Você não é só ego. Você é id, eu, super eu, consciente, inconsciente, é tudo teu. Toma que é teu. Meu não é. Meu não é. Não sabia? Soubesse. Ah, não deu, não consegui. Bom, então tá. E não é soubesse num sentido de um descaso, é um soubesse assim. Esse é o projeto mais interessante para o humano. Vir a saber do que eu não sabia sobre mim mesmo. Isso é incrível. Eu não sei e eu posso vir a saber. Eu sou livre para vir a saber e, a partir desse novo saber, me reposicionar, me refazer, me reconstruir e assim vamos. Um desenho certo em construção. É um work in progress o tempo todo. Você está trabalhando e está fazendo esse. É isso que você está fazendo o tempo inteiro. Não chega uma hora que você fala, pronto, aposentei de mim. Não. Você está ali, né? Hoje à tarde teve uma live do Paulo Mendes da Rocha,
cara tá com 90 anos, 91, para ser mais precisa, numa live discutindo a cidade, a colonização, o Rio, como é que a gente vai fazer para a gente se, né, se construir como país, como nação, o que que foi, o que que é arquitetura, o que que é urbanismo, o que que é cidade, o que que é o espaço. Então, assim, você vai fazer um Niemeyer, não é? 101 anos desenhando, Manuel de Oliveira, então, assim, fica tranquilo que você vai ter trabalho até morrer. Mesmo que seja trabalho de se recalcar. Mesmo que seja trabalho de escapar do trabalho. É isso. Vamos. Bom, a gente tem mais alguns minutinhos aí, mas eu não posso me furtar, você falou em provocação, enfim, estamos aqui numa brincadeira entre livros, o poema Traduzir-se, do Ferreira Goulart, né? Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, a outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte, linguagem. Traduzir uma parte noutra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Aí eu te pergunto, Maria, a linguagem é a morada do ser? Outra, o eu é uma arena em conflito? Entre Heidegger e Freud, você sabe que eu acho que assim, isso é o século XX, né? Isso é a nossa herança. Somos filhos, vai. É Freud, é Heidegger, é Wittgenstein. Então, a linguagem é o que, vamos dizer, é o que de menos pior a gente conseguiu fazer como moradinha aqui para o nosso ser, né? Para o nosso pobre Dasein. É o que a gente tem. É a matéria-prima do laço. Não é a única matéria, porque a gente também é corpo, a gente também é silêncio. Você sabe que eu gosto de literatura, fiz um doutorado com teoria literária e usei Clarice Lispector e escrevi sobre silêncio. Uhum. Então, a palavra para mim é cara, caríssima, é uma ferramenta de vida e de existência, de trabalho. Mas há algo entre as palavras, há algo nas entrelinhas e há algo para além e aquém das palavras, e eu acho que a gente pode saber flutuar aí entre essas duas enigmáticas camadas. Certo? Maravilha, maravilha. A gente falou um pouco, passou muito brevemente aí, claro, cada país tem a sua singularidade, sua maneira de lidar aí com a pandemia. Eu queria ver se é possível a gente juntar duas coisas aqui. Tem um trechinho do Aníbal Machado que eu separei, que ele diz: era uma noite que se berganhavam germes de podridão. Já estamos indo para a última pergunta, tá? O espírito maligno envenenara a atmosfera. Destruímos os melhores amigos, as ideias mais caras. Profanamos a mulher amada. E retiramo-nos muito abaixo de nosso nível, cada um se preparando para uma insônia de remorsos e morcegos. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, se o medo define a nossa natureza. E segundo, se você acha que o brasileiro ou o Brasil é um país ressentido. Sim, a primeira, sem dúvida, para a segunda. Mas não é só isso. Não é só isso. Como eu vi que a nossa ampulheta está descendo assim, eu vou parar por aqui. Isso merece outras e vastas conversas. Maravilhoso. Maria Lúcia Homem, Malu, muito obrigado. Foi muito bacana, foi riquíssimo. Acho que temos um excelente material aí para o educativo. Obrigado por colaborar e contribuir conosco. E agradecer a todos e a todas que estão aqui presentes, que acompanharam, pedir Tá joia. Parabéns pelo trabalho, obrigada pelo convite
E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. É. Tchau.